E deputado, o senhor pode nos trazer esse diagnóstico, né? Me responder se o senhor concorda ou não com isso, mas me parece que há, de todo modo, mesmo que isso não gere mobilização, uma fadiga com relação ao sistema político. Algumas pesquisas aí recentes já mostraram que há altos índices de desaprovação não só do governo Lula, mas do trabalho do Supremo Tribunal Federal, do próprio Congresso Nacional. Existe essa fadiga gerada. Os senhores acreditam, e aí eu te pergunto também como uma das lideranças do seu partido, agora inclusive liderança na Câmara do Partido Missão, há a crença de que essa fadiga do sistema político pode ser catalisada por esse partido, por ele se associar de alguma maneira a esse discurso de rejeição aos modelos que estão aí, às forças políticas mais tradicionais? Eu acho que a missão ela não catalisa um discurso de fadiga contra o sistema, porque catalisar parte da premissa de aumentar, né, de amplificar. Não precisa amplificar, a fadiga já é grande o suficiente, ela só precisa ser representada. As pessoas estão cansadas, as pessoas querem derrubar a maioria esmagadora da classe política, e com razão, na minha avaliação. Você colocou que tem rejeição contra o Lula, tem rejeição contra o Supremo, tem rejeição contra o Congresso. E eu digo para as pessoas, olha, a avaliação que vocês fazem do Congresso é errada, porque ela ainda é generosa demais. Eu que tô lá todo dia, acho o Congresso muito pior do que a população acha. E olha que a população já tem o quê? 80 e poucos % de rejeição no Congresso Nacional. Eu que tô todos os dias, vejo os absurdos das coisas mais pequenas de descumprimento de regimento, as coisas maiores de ver projetos, medidas que claramente beneficiam alguns grupos de interesse sendo vendido com um discurso populista. Exemplo, o Vale Gás recentemente, né? O governo poderia, já existia um sistema em que o governo dava o dinheiro para a pessoa e a pessoa comprava o seu gás, né? E aí, eles mudam o programa para o governo fazer a entrega de gás. Isso, obviamente, atende o lobby da distribuidora, né? Qual que é o aumento de eficiência da política pública? De, em vez de eu dar o dinheiro para a pessoa e ela comprar do lugar que ela acha melhor, como ela acha mais fácil, eu ir lá contratar a distribuidora, comprar o gás para eu entregar para essa pessoa. Foi justamente o que fracassou quando foi tentado Fome Zero lá atrás, né? Que era justamente o governo vai lá, criava uma estrutura, comprava as coisas e entregava para as pessoas. Fracassou, por isso que foram pro Bolsa Família. Aí eles insistem numa medida fracassada, sabendo que ela é fracassada, por quê? Para colocar dinheiro no bolso de empresário amigo do governo, né? Então, eu vejo e eu me indigno e vejo isso todos os dias, todas as semanas. E aí eu entendo que completamente, o meu sentimento, acho que até é maior do que o sentimento que a população tem, porque a minha vida é isso, né? A minha vida é ver essa desgraça todo dia de perto e ser derrotado todas as semanas. Então, eu não acho que a missão vai catalisar esse sentimento. Eu acho que a missão vai representar esse sentimento. Vai dar uma válvula de escape para essas pessoas. Vai falar, olha, eu tô cansado de tudo e eu não sei o que fazer. E não tenho o que eu fazer. Agora tem. Agora a gente tem uma alternativa, agora a gente tem um partido, agora a gente vai ter candidatos todos os estados da federação e temos uma pré-candidatura à presidência da República que representa todo esse sentimento. Perfeito. E o senhor pretende ser candidato a qual cargo nesse ano? Já houve algumas apurações nesse sentido de uma possibilidade de que o senhor seja candidato ao governo de São Paulo. Queria te perguntar sobre isso, se essa é uma possibilidade colocada na mesa. E em caso positivo, se isso não gera o risco de, por exemplo, não eleger uma bancada grande de deputados. Enfim, isso a gente sabe que a bancada de deputados é o que permite acesso a financiamento público de partido, financiamento público de campanha. As próprias estruturas da Câmara, elas dependem de número de bancada, enfim. Queria ouvir do senhor quais são os planos nesse sentido. Essa definição eu vou tomar em junho, né? Avaliando o que você colocou, né? Primeiro, viabilidade em pesquisa. E isso só está no meu radar, porque eu fui colocado na pesquisa e o resultado é ter uma intenção de voto muito maior do que eu esperava, porque eu imaginava que o Tarcísio teria todas as condições de vencer facilmente no primeiro turno. E aí eu vejo que nas pesquisas, dependendo do instituto, que eu acho que é bem triste que a gente tenha tanta diferença entre institutos assim, nesse nível, porque uma coisa ou outra é normal, mas uma diferença tão grande acho que mostra ou que tem erro de metodologia, ou que tem problemas em pesquisas, porque dependendo da pesquisa eu apareço com 5 ou apareço com 13, né? Mas de todo modo, 5 ou 13% dos votos é muito voto no estado de São Paulo. Então, isso foi uma coisa que colocou no meu radar. A gente vai precisar fazer essa avaliação de equilíbrio, né? Primeiro, se eu for disputar, eu vou disputar para ganhar. É improvável, é extremamente difícil, porque tem um governador no cargo, e sempre quem tá no cargo tende a ganhar a reeleição, e ainda mais quando tá no seu próprio espectro político, né?
dentro do campo do imaginário da direita, né? Mas difícil não é impossível. Extremamente difícil não é impossível. Então, análise de viabilidade e o que você colocou do quanto a minha eventual candidatura ao governo do estado pode, com a minha participação em debate na TV pela primeira vez, catalisar a imagem do partido, trazer voto de legenda e, eventualmente, até trazer mais votos para a chapa do que eu sendo candidato a deputado federal. Ou se não. Ou se eu sendo candidato ao governo do estado, eu só, digamos assim, arrisco o partido a ficar com menos um deputado ou, eventualmente, até mais, se eu tiver uma votação maior que traga mais algum deputado. Essa é uma avaliação que a gente vai fazer em julho. Perfeito. Deputado, eu queria aproveitar que o senhor mencionou essa questão do favoritismo do governador Tarcísio, levantar uma questão com relação à segurança pública, né? O senhor, assim como colegas de partido, tem um discurso bastante duro de enfrentamento ao crime organizado. E nós tivemos, nos últimos meses, enfim, até olhando mais geral, né, para o mandato do Tarcísio, que já está em seu último ano, as principais ações de combate ao primeiro comando da capital no estado, ao menos as de maior destaque, elas tiveram uma participação muito grande federal, né? Tanto Polícia Federal quanto a Receita Federal, nesses modelos de asfixia financeira das facções. Enquanto isso, nós tivemos 2 casos muito emblemáticos no estado, que foram as mortes do Vinícius Gritzbach e depois do delegado Rui Ferraz Fontes, que foram, assim, de certa maneira, omissões do próprio Estado, né? E aí eu me refiro não ao Estado, poder no geral, mas governo estadual, né? Polícia Civil, Polícia Militar, com relação à falta de mecanismos de proteção nesse sentido. E aí que tem uma relação com o combate ao crime organizado. Então eu queria ouvir um pouco do senhor, assim, embora a discussão de necessidade de combate ao crime organizado, ela muitas vezes se concentre nas críticas às ações federais, governo federal, o que falta no governo do estado, em São Paulo, onde é o berço do primeiro comando da capital, embora as atividades estejam espalhadas, sejam até transnacionais, para endurecer o combate ao crime organizado? O primeiro ponto que eu preciso colocar é o seguinte: é evidente que a gestão do governo federal é um fracasso, né, no combate ao crime organizado, especialmente os faccionados, as grandes facções do país. Não à toa, pela primeira vez, a gente teve uma fuga na história do país de um presídio federal, né? E a desculpa, eu nunca me canso de falar isso, a desculpa do ministro Lewandowski é de que era carnaval e o pessoal estava relaxado, fecha aspas. Então, assim, é uma desculpa absurda. E outro ponto, né? Não há como você fazer o enfrentamento ao crime organizado só com as forças estaduais, né? Isso aí e não é nenhuma benevolência do governo federal, né, você utilizar a Receita Federal ou a Polícia Federal nos estados. Aliás, nem deve haver intervenção ou interferência do governo federal em atividades. Olha, se eu sou um promotor de justiça aqui no estado, e eu digo, olha, Receita, para fazer o enfrentamento dessa facção, eu preciso da sua ajuda aqui para uma quebra, né? Polícia Federal, para desarticular essa operação aqui, eu vou precisar da sua ajuda. Isso, num sistema saudável, eventualmente nem passaria pelo governo federal, seria as instituições conversando. Só o fato da gente discutir aqui, e você me colocou a sua pergunta, porque isso acontece na realidade, de ter que precisar de vontade política do governo federal para ter parceria da Receita com a Polícia Federal, já tá errado, né? Agora, que o Tarcísio decepcionou muito na segurança pública, eu não tenho a menor dúvida, tá? Porque, primeiro ponto, o Tarcísio prometeu, né, e a gestão da Fazenda do Tarcísio não liberou os reajustes prometidos para o estado de São Paulo, né? E hoje, até me posicionei contra, né? Essa semana, a gente até votou aumento de salário de até 95% para a Polícia Militar do Distrito Federal, que já que tem o maior salário do país. Pago com um fundo constitucional que, em sua maioria, né, ele vem da Receita Corrente Líquida da União, que, em sua maioria, vem do estado de São Paulo. Então, a polícia do estado de São Paulo trabalha, paga imposto e tem um salário menor do que aqueles que são financiados com seu imposto. Isso é uma bizarrice, né? E eu acho que uma das principais lutas de um governador do estado de São Paulo, que eu nunca vi nenhum fazer, é justamente revisar o Pacto Federativo. É justamente chegar para a União e falar, gente, não tem como, né? Não tem como eu mandar tanto dinheiro, já faz assim mais de 100 anos que São Paulo manda dinheiro para a União, que a União distribui para os estados mais pobres, dizendo que os estados mais pobres vão se desenvolver. Em 100 anos, os estados pobres continuam pobres e São Paulo continua sendo São Paulo, né? Com todos os seus problemas, que também é outro ponto, né? Quando falam que São Paulo é um estado rico comparado com o resto do país, né? Mas São Paulo está longe de ter índices
dos países mais desenvolvidos do mundo. Né? São Paulo tem um potencial muito maior a ser explorado. Então, primeiro, um descumprimento de promessa, né, com as polícias estaduais, né, polícia científica, polícia civil, a polícia militar, ao mesmo tempo em que ele não dá licença, ele não dá liberdade, ele não dá permissão para fazer operações mais duras contra o crime organizado, que eu sei, por conversar com praças e oficiais da Polícia Militar, que a Polícia Militar quer fazer. Que a Polícia Militar quer garantir que nenhum território do país esteja sob controle do crime organizado. E o Tarcísio, com medo de apanhar de imprensa, de apanhar de ONG de direitos humanos, de apanhar de partidos de esquerda, não dá autorização para a tropa fazer o seu trabalho. Então, a falta de valorização, a falta de equipamentos e a falta de permissão para que ela faça o seu trabalho, eu acho que é uma deficiência fundamental do governo Tarcísio nesse enfrentamento. E nesse sentido, quando eu falo de estrutura, eu não estou só falando do crime organizado de canhão na cinta, eu estou falando de Faria Lima também. Né? A gente tem a REAG, por exemplo, que foi muito conhecida por causa das transações ali envolvendo o primeiro comando da capital. Tem muito fundo que, assim, todo o mercado diz que tem envolvimento com o crime organizado. As autoridades sabem. E o governador não vai para cima? Sim, e isso para mim é uma deficiência grave no enfrentamento do crime organizado.